Saúde. No ar, mais um Jovem Pan Saúde, aqui pela Jovem Pan News. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha em todo o Brasil, você que também está ligado pelo Panflix, nos assistindo. Hoje, o nosso assunto é a saúde mental das crianças e adolescentes. A gente sabe que ao longo desse último ano e pelo menos aqui mais um pedaço deste 2021, nós tivemos de promover várias adaptações em nossas vidas e, no caso daqueles que estão estudando, adaptações importantes para que o estudo pudesse continuar. Mas há um impacto evidente nessa mudança abrupta aí nas rotinas. E é justamente esse impacto que a gente vai discutir aqui com os nossos convidados. Os estudantes ficaram um tempo demais fora das salas de aula e agora já se discute esse retorno. Como é que vai ser essa volta? Qual é o saldo desse período de adaptações em que o encontro entre aluno, professor, aluno aconteceu por meio de telas? Os nossos convidados para esse bate-papo hoje são Olavo Nogueira Filho, ele que é diretor executivo da Todos pela Educação, e a professora Sheila Caetano, professora adjunta do Departamento de Psiquiatria e coordenadora da Residência de Psiquiatria da Infância da Unifesp. Professora, muito obrigado por estar com a gente. Olavo, muito obrigado também por estar conosco aqui hoje. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, professora Sheila. Professora, quero começar com a senhora, porque, veja, a gente assistiu aí ao longo desse último período tentativas várias, né? Não faltou modelo para ser exercitado por professores para tentar se conectar com os estudantes, dos pais para conseguir criar um ambiente de conforto e de concentração, né, de foco, para que esses alunos pudessem estudar, alguma maneira de viabilizar os encontros tão importantes para essa formação, não é, do indivíduo, ainda que à distância. Eu queria ouvi-la a respeito desse impacto. A gente está discutindo hoje uma readaptação à volta à sala de aula, mas antes da gente chegar nesse ponto, eu queria que a senhora olhasse para trás e nos ajudasse a entender quais são os impactos já visíveis, os efeitos visíveis de todo esse período que a gente viveu em função, e tem vivido, claro, em função da pandemia. Os impactos são altíssimos, tanto a curto quanto a longo prazo. A gente tem pesquisas até brasileiras mostrando que 70% das crianças apresentaram um aumento de ansiedade, alteração do sono. Alteração do sono significa implicações para a saúde como um todo, né? Maior chance de ganho de peso, de aumentar a pressão, de ter problemas para a saúde mental e física como um todo, né? Os efeitos diretos dessas crianças não irem para a escola é a falta de contato com o professor e com os colegas, né? O professor, ele vai ter a função não só de fazer o desenvolvimento socioemocional, pedagógico, mas tem também um efeito protetor, por exemplo, quanto à violência doméstica. Muitas vezes é o professor que vê o sinal roxo na criança, que vê a criança machucada e que vai denunciar. Então, por conseguinte, o aumento de violência doméstica que nós estamos esperando agora com o retorno da aula de ser deflagrado é imenso, né? Fora isso, assim, a escola tem um poder democrático. O que é isso? As crianças de baixa renda não estão expostas, por exemplo, a uma linguagem formal, ao estímulo dessa linguagem, e isso é feito na escola. Né, pensar que boa parte da nossa sociedade, né, principalmente das camadas pobres, não tem um nível de escolaridade alto. Então, essas crianças não são expostas a isso. Como também não são expostas ao estímulo de linguagem, ao estímulo socioemocional, que professores têm uma formação melhor para isso. Mesmo em escolas particulares, mesmo em mães bem informadas, né, você tem um diferencial com o professor, né? E mais que isso, o professor também é um modelo de que estudar é algo bom, gostoso, né? E que para muitas pessoas isso pode não parecer e a criança fica desestimulada, né? Claro.
Os efeitos indiretos também, né, uma diminuição de atividade física, lembrando que a atividade física tem efeito antidepressivo, efeito de diminuir a ansiedade, é por si só um tratamento natural para essas condições psicológicas, né, e o aumento de tela, que significa, né, um aumento de estresse, como vários estudos mostram que o aumento de 30 minutos de tela no dia já tem um aumento de estresse importante, que é um estudo da Índia, né? Então, todos esses fatores vão trazer prejuízos importantes que já estão trazendo agora, e a longo prazo a gente ainda nem consegue medir o que isso significa, da criança não ter sido estimulada na época certa, dessa criança não ter tido ajuda para passar por esse momento. Então, isso a gente ainda vê a longo prazo essas consequências. E aí, se a gente recua um pouquinho, né, saindo do foco dessa relação do professor com o aluno, esses efeitos aí mais diretos, a gente olha a educação do ponto de vista mais macro. Eu tenho acompanhado, a Todos pela Educação vem monitorando, vem acompanhando esses efeitos, do ponto de vista econômico, né, o impacto para as escolas e até essa relação aí, prejuízos para os estudantes. Eu queria ouvi-lo, Olavo, sobre essa radiografia. Não é? A gente deu alguns saltos, e aí olhando, né, o lado do copo, a metade cheia do copo, no que diz respeito aos modelos de educação à distância, tanto formal quanto informal, houve um crescimento enorme dos acessos a plataformas de cursos livres, as pessoas buscando complementar algum tipo de conhecimento. Aí a gente desceu para o nível universitário, também as faculdades exercitando esse modelo à distância, mas me parece que esse modelo à distância não encontrou a completude quando a gente está falando sobre o ensino básico. Alguns elementos ficaram faltando. Qual que é a visão que você faz, que a Todos pela Educação tem, desse período de adaptações? Carlos, quando a pandemia se instalou em março do ano passado, todo mundo e a comunidade educacional esteve no mesmo barco, se deparou com um cenário absolutamente inédito e para o qual não houve tempo para se preparar, né? Diante de um fechamento que naquele momento se demonstrava absolutamente necessário, uma vez que pouco se sabia sobre as repercussões daquele vírus, foi importante a aceleração para adotar, né, o que se chamou de soluções de ensino remoto, mas que foi uma resposta emergencial, né? Ainda que emergencial, absolutamente crítica, no sentido de tentar manter algum vínculo, né, das escolas, dos professores com os estudantes da educação básica. Agora, o que já se suspeitava e só se confirmou ao longo desses últimos meses é que, enquanto solução emergencial, ela teria seríssimas limitações. Mesmo nos contextos que conseguiu se estruturar de maneira um pouco mais consistente, as pesquisas já mostram com muita clareza de que a solução à distância não consegue de forma alguma substituir a escola presencial. E mais do que isso, no contexto brasileiro, a solução do ensino remoto se mostrou bastante limitada do ponto de vista do alcance, né? As crianças e os jovens em regiões mais vulneráveis, de nível socioeconômico mais baixo, muitas delas sequer tiveram acesso durante esse quase um ano agora de escolas praticamente fechadas. Por isso que é tão importante o que a professora Sheila traz sobre os impactos de múltiplas naturezas nas crianças e jovens e fundamentalmente naqueles que estão em regiões mais vulneráveis. Importante a gente ter em mente de que são impactos, como a professora Sheila bem colocou, de múltiplas naturezas, não só educacional, mas também de ordem social e emocional. São impactos duradouros, ou seja, precisarão de um enfrentamento a médio e longo prazo. E terceiro, tem maior incidência nas regiões e nas populações mais pobres. Por isso que é fundamental uma ação muito vigorosa, uma ação com um planejamento muito cuidadoso e uma ação que seja realizada na escola, né? Acho que isso está muito claro, Carlos, para todo mundo, de que uma resposta à altura do desafio que está se impondo só poderá ser dada de maneira presencial. Então esse é o desafio que a gente tem pela frente. A gente está falando, e aí eu quero ouvir vocês dois a esse respeito,
A gente está falando de um momento crucial agora, que é essa retomada. Muito mais do que pensar no calendário né, de conteúdo a ser transmitido para esses alunos, a gente vai encontrar um gargalo importante nessa primeira fase, não sei se pode chamar assim, mas num momento de acolhimento desses alunos, ou seja, o retorno, essa ressocialização, um trabalho de conexão novamente com os professores. É basicamente como se estivéssemos colocando esses alunos, principalmente os mais novos, e aí me corrija, professora, se eu estiver dizendo uma bobagem, principalmente os mais novos, é como se nós estivéssemos colocando eles novamente pela primeira vez numa sala de aula. É basicamente essa a leitura? Perfeito, mas pior que isso, né? Junto com o Covid, com a pandemia, que se nós adultos médicos não entendemos completamente, imagina uma criança de 4, 5, 6 anos, né? Então, a criança, sim, nesse momento, ela precisa ser acolhida, mas a gente também precisa, por outro lado, dar ferramentas para esse professor para isso. Porque, olha só, a criança assustada, ela vai reagir de várias maneiras, mas basicamente, ou ficar muito retraída, tímida, então o professor vai ter que olhar mais para ela, chamar mais para o grupo, né? Ou fica uma criança assustada que se defende, agressiva, brigando o tempo todo. Então o professor não vai ter aquela classe que tinha em 2019, 2018 e para trás. Vai ter uma classe que vai estar emocionalmente muito mais comprometida. Então, eu acho que nesse momento deveria que ter um olhar de como preparar os professores também para essa questão socioemocional, né? Como dar ferramentas para ele para lidar com isso, né? Para que a criança de fato se sinta acolhida, se sinta olhada se é muito tímido, não se sinta só repreendida se está mais agressivo, né? Então, acho que essa é uma questão muito importante para a nossa educação no momento, né? E só uma ressalva, né? Nós fizemos uma pesquisa na Unifesp com crianças pré-escolares na cidade do Imbu, né? E, em média, os países desenvolvidos apresentam um atraso do desenvolvimento socioemocional de até 20%. Os nossos dados mostram um atraso socioemocional em 2016 de 30%, ou seja, 50% a mais, né? E bate com o que ocorre nos outros países em desenvolvimento. Então, essa é uma questão que é crônica, mas que agora deu uma agudização muito importante, que a gente tem que olhar para isso, pela saúde mental das crianças e das famílias. As escolas, de maneira geral, Olavo, dispõem de meios, olhando nesse Brasil fundo aí, que foi a tua primeira resposta, dizendo, olha, Carlos, a gente tem que fazer essa distinção, né? Então, se a gente for olhar nesse Brasil gigantesco, as escolas dispõem de um suporte para os professores, nos moldes em que a professora Sheila descreve para nós, porque não é só o aluno, a gente fala tanto do aluno, mas ele dependerá fundamentalmente de um apoio que vem do professor, né, que é o primeiro braço de apoio dele. Quem apoia esse professor? Perfeito. De modo geral, acho que dá para dizer que não, mas isso não pode servir de muleta para a inação, né? É fundamental que, diante de um cenário sem precedentes e absolutamente grave, que o poder público trabalhe para rapidamente conseguir enfrentar essas lacunas e conseguir, da forma como a professora Sheila bem colocou, apoiar os atores que estão na linha de frente e que devem, portanto, ser os protagonistas desse enfrentamento, que são os gestores escolares, que são os professores, né? Aqui é importante a gente ter em mente, Carlos, de que diante do desafio, a educação sozinha, ela dificilmente dará conta do que está se apresentando, da bagagem que os estudantes trarão pós um ano de escolas fechadas, né? Como falamos no primeiro bloco, são efeitos de múltiplas naturezas que extrapolam a questão educacional, de aprendizagem propriamente dita. A gente está falando de impactos sociais, de saúde emocional. Portanto, é fundamental que nesse momento as escolas tenham muito apoio de outros setores
do governo, como, por exemplo, a área da saúde, como, por exemplo, a área da assistência social, como, por exemplo, programas de apoio financeiro aos jovens, fundamentalmente em regiões mais vulneráveis. Sobre esse último ponto, é importante a gente sublinhar e dar um exemplo bastante concreto de uma das repercussões mais graves que deverá ocorrer em função desse fechamento prolongado de escolas, que é o aumento do risco da evasão escolar. Carlos, a gente, em condições normais, normalmente tem 3 fatores associados à evasão escolar. Você tem a perda de vínculo com a aprendizagem, como um dos fatores relacionados à evasão escolar, o baixo desempenho na escola e, por fim, a necessidade de busca por renda. A gente parte sabendo onde nós vamos chegar com a educação para aqueles que começam, não é, na fase recomendada e vão seguir até o final ali do ensino médio para partir para a universidade. A gente sabe mais ou menos quanto tempo esses estudantes vão levar para atravessar, para fazer essa travessia. A gente imagina, professor, é possível medir algum tipo de impacto que faça com que haja um atraso, ou seja, um prolongamento da vida escolar em função de dificuldades de aprendizado ou fatores externos. A gente está falando da evasão como um aspecto importante, eu quero voltar a ele, mas olhando para a saúde desse estudante e o impacto na capacidade de aprender, não é? A gente pode imaginar algum tipo de atraso em uma parcela desses estudantes? Já há estudos a respeito disso? Sim, atraso sim. No desenvolvimento a gente tem o que chama janelas de oportunidade. Momentos em que fica mais fácil desenvolver certas habilidades que funcionam como escada. Uma habilidade vai levar a outra, né? Acho que pontuar de novo que o impacto mais importante agora é a evasão, mas por outro lado pensar que, por exemplo, uma criança que estava se alfabetizando, mesmo que ela tenha tido acesso à aula de 40 minutos, isso não vai funcionar bem, né? As crianças com 6, 7 anos, elas têm foco por 20 minutos, é uma questão biológica, e elas precisam de um estímulo pedagógico apropriado para a idade delas. Então, o que a gente vai esperar é que essas crianças ou não tenham conseguido alfabetizar ou tenham uma alfabetização muito deficitária. E aí tem 2 pontos muito importantes, né? Primeiro, também repetindo o que o Olavo disse, né? A saúde mental das crianças e dos adolescentes é muito precária aqui no Brasil, né? Estudos feitos aqui no Brasil mostram que das crianças com transtorno psiquiátrico, agora eu estou falando mesmo de ter um diagnóstico, não é só ter tristeza ou ansiedade, só 15% recebe tratamento. A gente está falando de 85% de crianças sem tratamento algum, né? E que quem vai ter mais ou menos um pouco de manejo para ajudar, um pouco de conhecimento, é o professor. Não são esses pais que não entendem de transtornos psiquiátricos, é o pedagogo na escola, o psicólogo na escola. Então, de novo, o pouco que essa criança era assistida na escola foi tirado dela. A questão de transtorno de aprendizagem, ela vai junto com esse olhar, né, da psiquiatria, da pediatria, da pedagogia, que também, dentro do nosso sistema de saúde, não tem funcionado bem, porque a gente não tem verba para isso, não tem desenvolvimento para isso. Então, esse é um ponto extremamente importante. Por outro, a gente, de novo, tem que pontuar que essa é uma questão crônica, né? Pesquisas, eu não sei datar de quanto tempo atrás, mas pelo menos 5 anos atrás, já mostravam que, enquanto em escola pública as crianças eram alfabetizadas com 6, 7 anos, nas escolas particulares, nas públicas, você consegue isso com 9 anos. Mas quando você avalia a escola pública, as crianças com 9 anos, né, só 55 delas são alfabetizadas de fato, né? Só que essas crianças vão recuperando isso. Só que aos 12 anos, elas começam a escrever as redações, né, o que elas entendem do mundo. E aí o gap, né, a distância, de novo, entre o privado e o público fica imenso. Por quê? Porque essas crianças, principalmente as pobres com privação, não são expostas a mais conhecimento, a
viagens, a cultura, de modo geral, que também é uma questão muito importante, também que está sendo prejudicada financeiramente. Então, enquanto você tem uma criança de classe alta que vai a museu, que viaja pelo Brasil inteiro, por outros países, tem experiências diferentes, né? Tem acesso a livros, essas crianças não têm. Então, elas, de novo, ficam muito distantes das escolas particulares, né? Então, o que seria ideal da escola pública fazer essa democratização, deixarem as crianças com um nível parecido, isso não ocorre. E o que a gente imagina é que agora, com esse déficit de 1 ano, isso vai se acentuar profundamente. E aí você ia completar algo, Olavo? Carlos, acho que a professora Sheila colocou bem, né? A desigualdade que já existia pré-pandemia, né? Ela sofrerá, na verdade está sofrendo um impacto duplo, né? O primeiro é que a resposta durante a pandemia, durante o chamado ensino remoto, já foi muito desigual, ao se considerar as diferentes regiões no país e os diferentes níveis socioeconômicos. Não estou falando só da diferença entre escola particular e escola pública. Mesmo dentro do universo de escolas públicas, há uma diferença brutal nessa provisão do ensino remoto. Então, já aí, nesse período de 1 ano, haverá um aumento da desigualdade que já era grande. Mas haverá um provável uma segunda rodada de aprofundamento dessa desigualdade que será observada no retorno às aulas. Isso porque as regiões, de modo geral, mais ricas do país, e de novo, não só a escola particular, mas mesmo as escolas públicas nessas regiões, têm uma capacidade de resposta, né, muito melhor do que regiões mais pobres. Então, no momento em que uma resposta educacional e multissetorial será tão crucial frente aos desafios que a gente descreveu aqui nos últimos blocos, a diferença de capacidade de resposta das diferentes regiões do Brasil trará uma nova rodada, repito, de aprofundamento dessa desigualdade. Então, a gente está diante, de fato, de um cenário absolutamente crítico, grave. Por isso, a importância de haver uma coordenação nacional, o apoio do governo federal nas regiões mais pobres, para que essa desigualdade ela seja mitigada. E aí, para a gente caminhar aqui para o final da nossa conversa, infelizmente o relógio é sempre cruel, eu queria ouvi-los a respeito de dois tópicos. Com a professora, eu queria entender de que forma os pais podem colaborar para esse direcionamento dentro da escola, o que de repente levar até a escola como experiência, como observação dos dias em que esteve com a criança todas as horas em casa, não é, com o estudante, para tentar aproximar, sabendo que essas duas pontas são muito importantes, né? O que é possível de ser feito para trazer um resultado mais efetivo para seja o diagnóstico, ou seja, mitigar qualquer tipo de problema que comece a aparecer ali do ponto de vista de saúde mental dessas crianças. É possível que os pais façam uma observação e levem aquilo também para a escola, para que esse trabalho seja feito a 4 mãos, vamos dizer assim? Com certeza, e quanto mais essa integração ocorre, melhor não só para o aluno, mas para toda a comunidade. Para o pai fazer isso, ele tem que estar seguro. E, infelizmente, quanto mais pobre a cidade, a escola, menos ela foi olhada em questão da segurança contra o Covid. Então, essa é uma questão muito importante, né? E eu sou totalmente a favor que os professores deviam estar no topo da lista de quem for vacinado, porque eles representam o futuro do nosso país, né? O que eles vão ensinar, mas os pais podem e devem, né, perguntar na escola como é que está sendo feita essa segurança e transmitir essa segurança para a criança, né? O bichinho morre quando você passa o álcool gel, morre quando você lava a mão, na escola vai ter álcool gel, lavar a mão, você vai ficar mais separado do amigo, mas vai poder conversar com ele, se tiver dúvida vai conversar com a professora. Então, os pais têm que transmitir segurança para que a criança consiga enfrentar isso, né?
e levar o filho e mostrar que vai ser uma coisa boa, feliz, que é algo importante na vida deles, né? E a criança vai muito nessa informação, nessa emoção dos pais. Eu gostaria também de contar, né, que por outro lado, com os professores, né, o nosso grupo na Unifesp, junto com o Ministério da Saúde, avaliou em 2019, logo antes da pandemia, um programa que é conhecido mundialmente como Good Behavioral Game, aqui no Brasil foi rebatizado como ELOS, que é um programa em que a gente ensina o professor a fazer certas brincadeiras de grupo, né? Então, divide a sala em grupos, e esses grupos fazem alguma atividade, e a gente mistura crianças que são muito tímidas com crianças mais com alterações comportamentais, e esse jogo a gente avaliou no Ceará, e vieram resultados super positivos em diminuir alterações de comportamento, agressividade, né? Um artigo que a gente ainda está submetendo para publicação, mas com resultados super bons. E eu acho que essas iniciativas, principalmente as que são testadas e que vistas que cientificamente têm resultados possíveis, acho que a gente tem que chamar o quanto antes para começar agora, né? Não esperar mais, porque são iniciativas que podem sim trazer um benefício grande para a saúde pública e para o ensino como um todo, né? Particular ou público. E aí, para você, Olavo, para a gente fechar, eu queria ouvir também sobre essa reorganização e esse preparo para receber esses estudantes de volta. A gente já tem visto em algumas cidades escolas municipais, escolas estaduais também, alguns estados admitindo já o retorno naquele rodízio, né, em situações adaptadas, e muitas escolas particulares também. Como é que fica essa organização? Como é que fica o preparo para acolher esses alunos? Bom, Carlos, no curto prazo, como falávamos, as escolas estarão diante de desafios em alguma medida inéditos, né? Muitos dos desafios que virão já existiam pré-pandemia, mas serão brutalmente intensificados. Então, é preciso, de partida, um planejamento muito cuidadoso, não só do ponto de vista sanitário, que é absolutamente crucial para viabilizar e permitir um retorno seguro, mas fundamentalmente uma resposta educacional de qualidade. Do ponto de vista da evasão escolar, que atinge mais os jovens do ensino médio, importante que o poder público, as escolas e outros setores do município desencadeiem ações de busca ativa, ou seja, diretamente irem atrás dos alunos que estão sob maior risco de evasão. Na medida em que os alunos retornam para as escolas, importantíssimo se desenvolver uma série de ações de acolhimento, de reinserção das crianças e dos jovens na rotina de aprendizagem. Fundamental restaurar o vínculo, é disso que nós estamos falando. 1 ano sem escolas abertas, sem aulas presenciais, promoveram um dano enorme no que diz respeito ao vínculo dos alunos com a educação, do vínculo com a aprendizagem. Então é preciso muita atenção para restaurar esse vínculo. Isso tudo, Carlos, tem a ver com o curtíssimo prazo. De novo, é o que está na ordem do dia, mas muito importante a gente não perder de vista que uma resposta à altura precisará ser feita no médio e longo prazo. É fundamental a gente, então, na medida em que retorna às aulas, retornar às discussões sobre mudanças importantes na educação, na estrutura de educação do nosso país, porque pré-pandemia não estávamos num cenário absolutamente adequado, né? De novo, desafios se intensificaram, a gente precisa agora de um sistema ainda mais forte, ainda mais robusto nas regiões mais vulneráveis. Então é preciso muito trabalho no médio e longo prazo para a gente não só responder no curtíssimo prazo às demandas que virão, mas conseguir fortalecer os sistemas educacionais para que no médio e longo prazo possam dar uma resposta à altura do desafio que está se impondo. E como a professora Sheila colocou, como colocamos nos blocos, não se trata de um efeito de curtíssimo prazo. Os efeitos serão duradouros e precisam, portanto, de uma ação de longo prazo. E é por isso que, com certeza, nós vamos voltar a tratar desse tema aqui no Jovem Pan Saúde. A gente está começando uma caminhada agora e que vai ser uma longa jornada que a gente espera com o menor impacto possível para as vidas desses milhões de estudantes
né, de todas as idades que tiveram aí prejuízos ao longo desse período em que fomos todos forçados a ficar fora da sala de aula para se proteger da doença, para poder diminuir o avanço, não é, dessa doença que pegou o mundo todo de supetão. Mas é importante que a gente consiga seguir ouvir os profissionais, os especialistas que a gente traz aqui, que estão falando sempre, dando alertas importantes para conseguir trilhar esse caminho, essa jornada da maneira mais segura e mais efetiva possível. Quero agradecer o Olavo Nogueira Filho, diretor executivo da Todos pela Educação, que esteve aqui conosco hoje. Olavo, obrigado. Espero que voltemos a falar com indicadores positivos, com relatos de que as respostas corretas foram oferecidas para professores e para estudantes. Obrigado, Carlos. À disposição. E também agradecer a professora adjunta do Departamento de Psiquiatria e coordenadora da Residência de Psiquiatria da Infância na Unifesp, a doutora Sheila Caetano. Obrigado também, professora. A gente se encontra em breve, espero, para continuar a tratar desse assunto tão importante. Um bom trabalho por aí. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. E o Jovem Pan Saúde fica por aqui. A gente se encontra em breve aqui na Jovem Pan e também no Panflix. É só você ficar ligado toda semana. A gente traz especialistas aqui para discutir os temas que impactam diretamente no nosso dia a dia, na nossa saúde. Hoje a gente falou sobre saúde mental dos estudantes e o cuidado para a volta às aulas. Semana que vem tem mais Jovem Pan Saúde. Um grande abraço. Até logo. Saúde.